Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir a voz dos anjos cantando em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Diante da presença e do poder, grande eu sou, 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 grande eu sou. Diante da presença e do poder, grande eu sou, 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 grande eu sou. Santo, Santo,
Aleluia. Louvamos e adoramos o teu santo nome, Senhor Jesus. Você crê que o Senhor é o Senhor dos senhores? Que Ele é Deus? Que Ele pode todas as coisas? Que Ele é o Senhor que pode curar? O Senhor que pode abrir a porta? O Senhor que pode te renovar? O Senhor que pode mudar qualquer pensamento ruim que venha afligir o teu coração, que venha afligir o coração do teu próximo, que venha afligir o coração da tua família. Ele é Deus, Ele é Deus, é o Senhor dos senhores, amém?
Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, antes de nós ouvirmos a palavra, hoje do pastor Gilson, queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, Salmo 50, de 1 a 5. Salmos 50. Achou? Achamos aí? Então, fica em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Salmo 50, de 1 a 5. Ó Deus, poderoso, o Senhor fala, chama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. De Sião, perfeito em formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome, há uma grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai, meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Amém. Pode sentar. Algo muito extraordinário. O que para você, o que nós pensamos sempre em relação ao momento de culto? Eu quero dizer para você que é sempre algo muito extraordinário. Porque a presença do Senhor é presente nesse momento que nós estamos agora, acabamos de louvar e glorificar o Senhor, mas quando nós vamos ouvir a palavra, olha o que tem aqui, ó, esse versículo assim: o Senhor chama, o Senhor sempre está chamando, sempre está convocando o seu povo. E aí o versículo 5 vai falar sobre isso: congregai meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança de sacrifício. Então, meus irmãos, sabemos que os tempos são difíceis, as situações são complicadas, mas aquilo que nós fazemos e aquilo que nós se propomos a servir ao Senhor Jesus, a estarmos congregando, não por uma situação apenas de rotina ou de vez em quando, mas de estarmos aqui nessa casa de oração juntos, para realmente experimentar aquilo que Deus tem de extraordinário. Então você vem para um culto, não pensa que é simplesmente nós vamos ouvir algumas coisas e depois vamos esquecer, mas que o Espírito de Deus, ministrador, fale ao meu e ao seu coração quando nós vamos ouvir a palavra, porque cremos num Deus extraordinário, que faz coisas maravilhosas, coisas acima do que nós podemos pensar ou imaginar. O fato de você estar aqui nessa manhã, tantas coisas certamente já aconteceram para que tudo isso pudesse concorrer para nós estarmos presentes numa casa de oração. Então eu quero que você saiba nessa manhã, hoje na minha meditação da manhã, e Deus falou comigo: tenho algo extraordinário, e eu quero experimentar esse algo extraordinário também nessa manhã. Se você concorda, pode dizer amém? Amém. E eu vou chamar então o pastor Gilson, trazer a palavra do Senhor, e nós estaremos recebendo aquilo que é mais extraordinário de tudo, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Estão felizes? Jesus, maravilhoso, bom, nos trouxe aqui esse lugar para nós ouvirmos um pouquinho mais da sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento, mais uma vez, vamos orar e meditar na palavra do Senhor. Amado Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, Pai,
Cremos na sua santa e bendita palavra, que nos afirma que Tu estás aqui em nosso meio, Senhor. Pela fé, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor passeia aqui em nosso meio, Pai, sonda e esquadrinha os nossos corações, ó Pai, e sabe aquilo que cada um de nós precisa, Pai. Portanto, que Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra sobre nossas vidas, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 8, versículo 14. A mensagem de hoje: quem somos? Quem nós somos? Quem você é? Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Amém. Nós vamos abrir também em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Podeis assentar, amados irmãos. Ontem ainda na célula dos jovens, Sabrina trouxe a palavra e meio que falou o que eu ia pregar, parecia que eu ia falar hoje, mas ela não está aqui, não sei se ela está lá, ela sabe, né? Mais ou menos, né? Eu não estou plagiando você, tá? Mas assim, nós seremos julgados pela palavra de Deus, seremos julgados pelo que está escrito nessa palavra, por ela nós seremos avaliados. Somos avaliados todos os dias da nossa vida pelo crivo da palavra. O Espírito Santo assim nos avalia. E pela palavra nós somos o que nós somos, éramos o que fomos, né? E seremos o que ainda Deus tem para cada um de nós, né? Deus tem algo para nossas vidas. Nós não sabemos ainda. Temos que buscar em Deus. E Ele vai nos guiar à sua vontade, ao seu querer. Portanto, não precisamos ficar preocupados se nós realmente estamos na mão de Deus. E Ele cuida de nós, Ele é nosso Pai, sabe o que é melhor para nós. Não precisamos ficar tão amedrontados e preocupados com as coisas que estão por vir, se assim nós descansarmos nele. Se assim nós formos guiados por Ele. Como lemos ali em Romanos 8,14. Aqueles que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. E os filhos de Deus, portanto, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, muitas pessoas são guiadas por várias coisas aí, inúmeras coisas, né? Muitos são guiados aí pela mídia, por situações, pelo ditame da sociedade, pela cultura, né? Pela cultura, às vezes pelo Maria vai com as outras, vai guiado, vai sendo guiado. Às vezes são guiados pelas redes sociais, muitos são guiados pelas redes sociais, guiados por vícios, guiados pela vaidade. Somos às vezes guiados, como diz a palavra, pela concupiscência da nossa carne, pelos nossos desejos, pela soberba da vida. E assim vai, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós que temos o Espírito Santo de Deus, que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, às vezes nós nos esquecemos que Deus, Ele nos guia. E quando acontece isso, que às vezes a gente acaba esquecendo que Deus é nosso guia e de quem nós somos. Acontece isso quando nós entramos numa tribulação muito grande, em situações muito difíceis, em orações que nós fazemos e não recebemos resposta, muitas vezes. Nós começamos, parece que Deus está longe, parece que Deus não é nosso Pai. Nós acabamos perdendo o foco, ficamos assim, sem capacidade de raciocinar, e esquecemos quem nós somos, porque as dificuldades às vezes são tão grandes, que parece que o mundo cai e a gente cai junto. Parece que Deus não é o nosso Pai. E tem uma parábola na palavra de Deus, contada pelo Senhor Jesus, Lucas capítulo 15, do verso 11 ao 32, muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Nessa parábola nós vemos ali um filho que então pede a sua herança,
E ele vai para terras longínquas. E quando ele chega lá, a festa é boa, mas com o tempo a coisa começa a ficar feia. A crise vem, o dinheiro começa a acabar, o limite do cartão de crédito vai para as cucuias, e aí ele já não tem mais aonde se escorar, né? Não tem mais aonde buscar. Ele está longe da casa do pai, e ele começa então a passar a dificuldade a ponto de ir trabalhar com criadores de porcos. E chega um momento ali que ele tem desejo de comer a comida do porco. Aquela lavagem, aquele resto de comida, aquelas alfarrobas. Isso para um povo judeu era o fim da picada, né? Era o estar na lona mesmo. Porque para o judeu o porco é um animal imundo. E ainda mais imagine você comer a comida do porco. Então chegou numa situação tal assim que realmente ele esqueceu de quem ele era. Esqueceu da sua identidade, que ele estava lá na casa do pai. Mas vamos abrir, irmãos, já está ali, né? Mas vamos abrir Lucas, então, capítulo 15. E vamos ver no versículo 17. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Logo depois de tudo isso que eu contei para vocês, acontece algo. E aí esse ponto que é o ponto marcante. Porque diz assim a palavra: e tornando em si, ou algumas traduções, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então aqui ele cai em si. E é necessário, irmãos, que nós venhamos cair em si. Às vezes estamos em situações, em lutas, que nós realmente parece que não somos filhos de Deus, porque estamos passando por tanta dificuldade. E nós precisamos cair em si e pensar: será que eu não preciso? Deus está comigo, mas eu não preciso voltar para o Pai? Ele nunca nos deixa, mas nós muitas vezes o deixamos. Nós muitas vezes nos afastamos dele. E no versículo 20 eu acho maravilhoso esse versículo, porque fala assim, ó: levantando-se, né, ele foi para o seu pai. Ele foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ele não tinha nem chego ao pai, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, meus amados irmãos, não esquece de nós. O pai não esquece quem nós somos. Ele não desiste de cada um de nós, por mais que nós tenhamos nos afastado dele, ele não desiste. E diz aqui a palavra que ele vem ao nosso encontro. Quando ele vê que você está se aproximando dele, ele nem espera você chegar, ele vai ao teu encontro. Ele vem até você, ele corre até você, ele abraça e te beija, né? E o filho começa então a fazer aquele discurso ensaiado ali, ele fala: pai, pequei contra ti. O pai nem quer ouvir aquilo ali. O pai diz: chama logo aí, chama logo, né? No versículo 22, 23, 24, fala assim: e trazei o bezerro cevado, fala para os seus funcionários, e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido-se e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Então, o pai nem esperou ele fazer todo aquele discurso, porque o pai viu que ele voltou para o pai, para a casa do pai. E eu quero te dizer, eu quero te lembrar uma coisa nessa manhã. Se você está esquecendo disso, você é filho de Deus. Não importa onde você está. Se você, assim como eu li naquele texto inicial ali, um dia creu que Jesus Cristo morreu por você na cruz e o aceitou como seu Salvador, você é filho de Deus. Deus lhe deu o poder de tornar-se filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus, não importa onde você está. Volte para o nosso Deus, volte para a comunhão com Ele, deixe que o Espírito Santo volte a te guiar e te afirmar cada vez mais no teu coração, na tua mente, em todo o teu ser, que você é filho de Deus. E que não importa a situação que você está passando,
Ele está contigo. Amém? As crises não podem ser capazes de roubar a nossa identidade, irmãos. As pessoas que muitas vezes nos afrontam, as decepções, não podem, em nome de Jesus, nos tirar essa convicção de que nós somos filhos de Deus. Amém? Fomos selados pelo próprio Deus, diz a palavra. O selo de origem, de validade, o código de barra foi colocado pelo nosso Deus em nossas vidas, que nós pertencemos a Ele. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz assim a palavra: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ele nos selou, pelo poder do seu Espírito Santo, Ele nos selou e nos disse, e nos diz, e nos dirá: somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 também fala a respeito do selo. Em quem também vós estáis, em Cristo, no caso, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito da promessa. Amém? Nós somos selados, irmãos. No mundo espiritual, nós temos um selo que nos afirma e afirma para o mundo espiritual que nós somos filhos de Deus. Eu estava falando ontem com a Giovana, minha filha, e ela falou que existem alguns estudos que quando um cristão está orando, e somente quando ele é um cristão orando, é interessante isso, fizeram uma pesquisa, não sei ainda, não fui procurar para ver se, eu preciso procurar, então só estou conjecturando aqui, né? Diz que uma parte do cérebro ela é ativada quando a pessoa está orando, quando a pessoa está ali buscando a Deus. E somente quando, né, está buscando. Essa parte ela é ativada. Então, nós temos esse selo, nós temos essa marca. E isso é importante que nós venhamos rememorar cada dia da nossa vida. Quando nós estivermos lá no trabalho, passando por afrontas, por dificuldades, por pressões, quando nós vemos muitas vezes as situações da nossa família não estando assim de acordo com o que nós queríamos, nós temos que ter essa certeza, nós somos filhos de Deus e a promessa que Ele tem para nós não será frustrada. Não será frustrada. Nós somos filhos de Deus. As crises, então, as acusações, as dificuldades não podem roubar essa nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14. Então, Deus, amados, você já ouviu muitas vezes, muita gente falar isso, que Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem um propósito para cada um de nós. Certamente Ele tem, mas esse propósito, esse plano só poderá ser executado quando nós nos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que vai nos guiar ao caminho que nós devemos trilhar, aquilo que vai nos levar verdadeiramente ao plano dele. Porque muitas vezes nós fazemos vários planos, mas muitas vezes são nossos planos. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a vontade dele se faz em nossa vida e a vontade dele é a melhor para nós. Ela é a melhor para as nossas vidas, porque Ele é nosso Pai, sabe que nós precisamos. Então, se nós, porventura, nessa manhã, não estamos nos sentindo assim selados, não estamos assim nos sentindo com a autoridade de filhos de Deus, eu quero dizer para você nessa manhã, volte para o Pai, volte para Ele, volte a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E como eu vou fazer isso? Abrindo minha boca e com todo o meu coração dizendo: Pai, eu quero voltar. Você talvez não precisa fazer uma oração ensaiada, como o filho pródigo fez ali: Pai, pequei contra Ti, contra os céus, tal. Mas expõe aquilo que está dentro de você. E você fale para Deus aquilo que te aflige, aquilo que te decepciona. E fale: Pai, eu quero ter comunhão contigo novamente. Eu quero me sentir novamente a alegria da salvação. Eu quero sentir que realmente eu sou teu filho, Pai. Por mais que eu não esteja sentindo nesse momento. Eu
Eu quero sentir novamente isso. Quero novamente ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Parar de ficar dando cabeçada para lá e para cá, mas ter uma direção dada pelo Teu Espírito Santo. Para que eu venha acertar de agora em diante. Para que eu venha então usufruir e desfrutar da Tua presença em minha vida. Porque muitas vezes estamos entristecidos, estamos chateados, e isso vem para todo mundo, né? Mas nós não devemos permanecer assim, porque nós temos um Deus que nos chama de filho e que nos permite que venhamos chamar Ele de Pai. Um outro ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos: Ele pagou a tua dívida, Ele pagou a minha dívida. E quando você está com uma dívida, você fica preocupado. Pelo menos se você for uma pessoa honesta, correta, né? Você vai ficar preocupado. Você vê teu nome lá no Serasa, no Ceproc, em algum lugar, você vai ficar... Você quer dar um jeito de tirar teu nome de lá. Eu uma vez fui comprar um carro, e fui comprar ele financiado. Foi um livramento até, né? Mas não consegui comprar aquele carro. Eu cheguei lá para comprar o carro, tinha a ficha toda certinha, né? Sempre paguei minhas contas certinho, tudo. E a mulher começa a correr para lá e para cá, e corre a vendedora para lá e corre para cá, daí ela chega e fala para mim: Gilson, não vai dar para você comprar o carro. Eu falei: mas por quê? Porque teu nome não está limpo. Eu falei: meu Deus do céu, mano, eu pago tudo, eu quis provar para ela por A mais B, né? Até liguei para o Tiago aqui da igreja para falar: como é que faço para ver isso aí, né? Falou: não, vai. Daí puxou meu CPF lá, estava tudo limpo. Eu cheguei para ela: mas meu nome está limpo aqui, ó. Falou: não, mas não é no Ceproc, é no Serasa que teu nome está sujo. É duas instituições diferentes. Aí fui eu lá, num belo dia, fui lá enfrentar uma fila, fui lá no Serasa, na Marechal Deodoro ali, do outro lado da rua, do Ministério da Fazenda, numa baixada que tem assim. Cheguei lá, né, aquela gente arada assim, né? Tudo com um monte de papel na mão, todo mundo, né? Puxei lá 7 notificações do meu nome, né? E eu falei: meu Deus do céu, aonde, né? Tudo lá de São Paulo. Eu falei: meu Deus. O que aconteceu? Pegaram meu CPF, meu nome, meus dados, e assinaram telefone, TV a cabo, e coisa arada, e não pagaram. Então tinha mais de 8 mil de dívida. Daí eu liguei pro Procon, para saber como é que eu resolvia aquilo. Aí o Procon me orientou: você vai ter que entrar em contato com as operadoras. Eu falei: ai, Jesus, né? Você já viu? Já entrou em contato com a operadora? Sabe como é que é, né? Naquela época eu tinha telefone fixo no consultório, o que eu fazia? Eu estava atendendo os pacientes e colocava no telefone fixo, no Viva Voz, e atendendo o paciente e falando, porque passa para lá, passa para cá, não, agora eu vou te transferir para o setor não sei o quê. E assim ia. Consegui resolver quase todos. A TIM não aceitou. Tive que daí fazer um comprovante de que eu morava em Curitiba, que eu nunca residi em São Paulo e tal, mandar para eles, ainda levou mais um mês. Resumindo, meu nome está limpo, mas de vez em quando eu faço uma visita ao Serasa, para ver se meu nome não está lá, porque o meu nome já foi usado. Uma vez eu recebi uma carta, né, lá da Bahia, dizendo que eu estava devendo uma TV a cabo, lá na Bahia. Eu falei: olha, minha filha, eu nunca morei na Bahia, o nome da cidade era Monte Gordo. Eu falei: nunca vi mais gordo. Nunca. Então, sabe, daí eu ameacei ela, falei: ó, eu vou na delegacia, vou fazer um BO, eu vou entrar com uma ação contra vocês, continuar mandando essas cartas para cá. E fui realmente na delegacia, e até o escrivão falou para mim: olha, enquanto estiverem só fazendo telefone, essas coisas no teu nome, tá bom. Pior é quando começarem a abrir empresa no teu nome, né? Então você tem que ficar vigiando. Mas não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas tá. É comum. Então nós temos que... E que se eu não fosse comprar o carro, eu nunca ia saber que meu nome estava lá sujo. Escrito de dívida, lembra? Então, quando nós temos uma dívida, eu fiquei muito preocupado aqueles dias. A Samanta sabe, eu fiquei estressado. Eu fiquei indignado porque eu não tinha aquela dívida e estava lá constando que eu tinha uma dívida. Então, o escrito de dívida que estava contra nós, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele riscou e cravou na cruz do Calvário. Então, a dívida que estava sobre nós, meus amados irmãos, ela não está mais vigente. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8, novamente.
capítulo 8, versículo 15, parte A. Ele pagou essa dívida por nós. E Ele nos deu, não diz a palavra na parte A do versículo 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Nós não precisamos temer, porque nós não recebemos um espírito de escravidão, nós recebemos um espírito de ousadia. O espírito do nosso Senhor Jesus que nos libertou. Nós não somos mais devedores à carne, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 12, diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Nós agora somos devedores do Espírito, isso sim, nós temos uma dívida com o Espírito, que nos comprou, mas não temos mais a dívida com a nossa carne, porque diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, amém? Não há mais condenação sobre as nossas vidas, não há nada que possa dizer você não é filho de Deus, não há nada que possa dizer você não tem autoridade do Espírito, porque você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, para dizer a luta, para dizer a prova, para dizer a enfermidade, para dizer a situação, cesse em nome de Jesus. Cesse em nome de Jesus. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14, diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual... Está ali já? Tá. Na qual ele... Perdão, irmãos, aqui está dando uma confusão aqui. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, na sua... Tem que tirar o óculos aqui. Não era contrária e tirou do meio de nós, cravando ela na cruz. Eu ainda não me adaptei com o meu óculos aqui, porque agora eu estou usando bifocal. Então... tem horas que eu olho aqui e embaralha. Não me acostumei ainda onde é o foco. Antes eu tinha que tirar o óculos e não enxergava a cara dos irmãos, né? Porque eu tenho miopia, e agora quando vai ficando velho eu começo a ter a presbiopia, né? Então é a decadência da carne. A carne está afadada à morte, mas o espírito à vida, amém? Terceiro ponto aqui, irmãos. Recebemos o direito, o privilégio de nós termos intimidade com Ele. Romanos capítulo 8 também, versículo 15, a parte B ali daquilo que nós lemos. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, aleluia, pela qual clamamos, Abba Pai. Nós recebemos esse espírito de adoção. Nós temos essa intimidade, como diz também lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho, como diz no versículo, comecinho do versículo 20. Então, amados irmãos, nós temos essa ousadia agora de entrar no Santo dos Santos. Nós podemos chamar nosso Deus de Pai. Nós não precisamos mais de mediadores, nem de medianeiras. Nós somente precisamos do nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou, e como eu disse, que cravou na cruz o nosso escrito de dívida, e é por Ele que nós podemos então ter intimidade, e poder chamar Ele de nosso Pai. E como diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu só posso entrar no esconderijo do Altíssimo quando eu tenho intimidade com Ele, e Ele nos dá essa condição de eu ter essa intimidade, de você ter essa intimidade e entrar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele então você descansar. O pastor Roberto estava aqui, me permita falar, mas estava falando para mim a respeito dos concursos que eu ando fazendo, né? Ele falou assim, daí, passou em algum, já chamaram em algum lugar? E eu falo assim para ele, olha, e a Samanta sabe, eu fico aflito, mas estou aprendendo a não ficar mais aflito, porque eu tenho que descansar nele. Descansa nele, entrega para ele. Talvez não seja a vontade dele, não sei. Então nós temos que fazer o que está no nosso caminho, né? E fazer com toda a nossa força. Mas temos que descansar nele. Deixar que ele conduza todas as coisas, porque afinal de contas nós não somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Nós temos que crer nessa palavra
e fazer com que ela entre na massa do nosso sangue, na nossa circulação. Nós somos filhos de Deus porque somos guiados pelo seu Espírito. Deus está aqui, meus amados irmãos. No nome de Jesus, Deus está aqui, Deus está presente, Ele testifica no meu e no teu coração que nós somos filhos de Deus. Ele testifica, o Espírito Santo testifica em nosso coração. E se assim não estiver testificando, então nessa manhã nós temos essa oportunidade de nos achegarmos a Ele, ou talvez até mesmo de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, se assim ainda não fizermos. Estreitarmos nossa comunhão com Ele mais um pouco, para que verdadeiramente nós tenhamos essa testificação em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Porque, meus irmãos, a batalha começa na mente. E a nossa mente é alimentada pelos sentidos. E quando nós estamos, então, como eu já falei aqui, nas lutas, nas dificuldades, a nossa mente fica tão bombardeada que nós esquecemos que nós somos filhos de Deus. E que nós temos essa saída, esse escape, que é buscar no nome de Jesus a solução para as situações da nossa vida. Amém? Quarto ponto, quase acabando, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Como já falei aqui, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa palavra padecemos, ninguém quer falar isso, né? Mas todos nós nessa terra sofremos, amados irmãos. Sofremos, e se não estamos sofrendo, eu vou dizer para você, infelizmente, talvez você venha sofrer. Mas nós sofremos, mas sofremos com Cristo. Ele está conosco nas batalhas, nas lutas, nas dificuldades. E a resposta final certamente será vitória. Se não aqui na terra, lá no céu. Porque o que mais importa é nós estarmos com Ele um dia lá na glória, meus irmãos. O que mais importa em toda essa caminhada da nossa vida, da nossa existência, é nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, e quando a trombeta soar, o nosso nome será chamado. E nós estarmos com Ele um dia lá na glória. Porque tudo aqui nessa vida passa. Até a dor que você está sentindo, ela não é para sempre. Amém, Maria? Ela passará. Ela passará. Tudo passa. Nessa terra, tudo vai passar. Então, em todas as aflições que nós passamos, há um propósito, nós não sabemos qual ele é. Eu já preguei aqui, nesse momento você está passando por uma luta, por uma dificuldade, e você não sabe por que você está passando. Talvez lá na frente você venha olhar para trás e falar: nossa, realmente eu passei por aquilo, por isso, por aquilo, por aquele outro. As lutas, muitas vezes, amados irmãos, vêm para nossas vidas por causa de brechas, por causa de situações não resolvidas. Mas muitas vezes Deus permite que elas venham, para que nós venhamos ter um aprendizado, para que nós venhamos crescer. Porque é na batalha, na luta, na dificuldade, é que nós crescemos, se assim nós aprendemos com ela. Não é? Precisamos aprender, nos fortalecer, tornarmos mais resilientes. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Tudo aquilo que Jó passou, né? Foi pouco? Nós não passamos nem um terço do que Jó passou. Ele não sabia nem o porquê estava passando por tudo aquilo. E ele chegou no final do livro também não soube o que tinha acontecido realmente. Porque Deus não contou para ele: ó, veio Satanás aqui e pediu para ser. Não falou, Deus não explicou para ele. Deus somente restituiu tudo novamente para ele. Talvez depois ele tenha lido o livro de Jó, né, pastor? Daí estava escrito lá, ele viu: poxa, aconteceu isso, por aquilo, né? Mas talvez hoje você está passando por alguma luta, você não sabe nem o porquê. Mas confie em Deus, Ele está contigo e você vai vencer essa batalha. Então, nessa manhã, o que eu quero dizer para você, para a igreja aqui presente: não perca a sua identidade. Não esqueça de que você é um filho de Deus. Não esqueça que você foi comprado com alto preço na cruz do Calvário. Não esqueça que o sangue de Jesus Cristo está sobre a tua vida. Não esqueça que você tem autoridade no nome do Senhor Jesus. E quando você coloca o seu joelho no chão, o mal ele foge, ele estremece, porque ele sabe que ali há autoridade no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de quando você estiver passando por uma dificuldade no teu trabalho, de buscar ao Senhor. Não esqueça disso.
Não esqueça que nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Não importa se você se afastou de Deus, se você foi para caminhos longínquos, se você caiu em vícios, se você está a ponto de comer as bolotas dos porcos. Não importa. Volte para Ele e creia. Como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 até o 39. Mas vou ler também. Não, 38, 37 eu vou ler também, porque gosto, né, desse versículo. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos afastar, aleluia, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo te ama, e te ama com amor eterno. É um amor incondicional, não depende daquilo que você faz, daquilo que você deixou de fazer. A única coisa que Ele pede é que você o aceite como seu Salvador, aceite o presente que Ele está lhe dando, porque se você não aceita o presente que Ele está lhe dando, você não poderá usufruir então desse presente. Ele te ama, você é filho de Deus. Por mais que você não sinta que as pessoas te rejeitem, que você se sinta excluído, que você tenha uma condição às vezes de algum vício, de algum pecado, que talvez não seja aceito por muitos, mas entregue isso a Deus, entregue esse teu caminho a Deus. Ele pode remover isso da sua vida, pode restaurar a sua vida, porque Ele te ama e porque nada poderá te separar do amor de Deus, somente você. Se aproxime de Deus nessa manhã e até a eternidade, cada vez mais se aproxime dEle, porque Ele é uma fonte inesgotável. Jesus te ama, meus irmãos. É essa a palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Seja abençoado. Amém?